Muito bem, gente. Estamos iniciando mais uma aula de matemática com o professor André. A aula essa direcionada a alunos do 8º ano, cujo assunto que iremos tratar hoje será sobre conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos, cujos elementos são números. Eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. O ramo da matemática que estuda os conjuntos numéricos é a teoria dos conjuntos. Nós iremos ver na aula de hoje sobre esses números, que são os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, certo? Confira abaixo as características de cada um deles, tais como conceito, símbolo e subconjuntos. Vamos ver primeiro o conjunto dos números naturais, que é representado por essa letra N. O conjunto dos números naturais é representado por N, pela letra N. Ele reúne os números que usamos para contar, incluindo o zero, e é infinito. Vamos ver o exemplo aí. Temos o chamado conjunto dos números naturais, representado pela letra N, onde temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente os números. Colocamos aqui um N, que é para representar qualquer outro número que esteja nessa sequência. Eu posso colocar aqui o 20, o 30, qualquer outro número, certo? Então, o N aqui é a representatividade desses números naturais, tá bom? Vamos lá. Nós temos, entre os números naturais, os chamados subconjuntos dos números naturais. O que são os subconjuntos? Os subconjuntos nada mais é do que tudo aquilo que eu puder tirar daqui. Conjuntos que sairão daqui de dentro, certo? Serão conjuntos que sairão daqui de dentro. Vamos ver quais são os conjuntos que a gente pode fazer. Nós temos inicialmente o chamado conjunto dos números naturais não nulos. Observe, conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, sem o zero, certo? Eu posso ver o que? Que daqui deste mesmo conjunto eu tirei todos os números que estavam lá, só que excluí o zero. Observe, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, o N e assim por diante. Ou eu posso definir desta forma, que o conjunto dos números naturais não nulos é igual ao conjunto dos números naturais menos, no caso, o conjuntozinho do zero, menos o zero, certo? São todos os números que estão lá nos números naturais, só que eu vou tirar o número zero. Para definir melhor a questão do conjunto dos números naturais, eu posso dizer que são todos os números positivos, todos os números que não sejam negativos, todos os números positivos. Lembrando que o zero ele não é nem positivo nem negativo, tá certo? Mas que eu posso dizer que o conjunto dos números naturais são todos os números positivos, incluindo o zero. Eu posso falar assim. Vamos ver o próximo subconjunto que pode sair daqui deste conjunto dos números naturais. Temos aqui o conjunto dos números naturais pares. Ou seja, são todos os números pares que são compreendidos dentro dos números naturais, né? Por exemplo aqui, vamos lá. Eu tenho o 0, é par, o 2, o 4 e assim vai. Sempre de 2 em 2. 0, 4, 6, 8 e assim eu coloquei aqui 2n. O que seria esse 2n? Vamos fazer aqui como, por exemplo, se eu colocasse no lugar desse n aqui, ó. Lembrando que eu falei que o n é qualquer número natural que eu estiver colocando aqui. Então, vamos supor que eu coloco aqui no lugar do n o número 1. 2 vezes 1, 2. Continua sendo um número par. Se eu colocar no lugar do número n o número 2. 2 vezes 2, 4. Então, o número continua sendo par. 2 vezes 5, estou multiplicando um par por um ímpar. 2 vezes 5, 10. Então, continua sendo um número par. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que qualquer número que eu colocar no lugar desse n vai sempre continuar sendo um número par. Certo? É isso que eu quero deixar para vocês. Observe em que n pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Em que n pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, n, esse númerozinho aqui, essa letra n, precisa ser um número positivo, precisa ser um número que está compreendido entre os números naturais, tá bom? Vamos ver qual outro conjunto
subconjunto pode se encontrar dentro do conjunto dos números naturais? Vamos lá. Temos aqui também o subconjunto conhecido como conjunto dos números naturais ímpares. São esses que estão aqui. E no conjunto dos números naturais ímpares, nós temos 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Temos aqui uma fórmula onde mostramos que qualquer número aqui que eu colocar no lugar de n, teremos um número ímpar. Vamos lá, temos aqui esta fórmula, 2n mais 1. Vamos ver, se eu colocasse aqui o número 1, 2 vezes 1 é 2, mais 1 dá 3. Então, formou-se um número ímpar. Se eu colocasse o número par agora, 2 vezes 10 aqui, 2 vezes 10 é 20, mais 1, 21. Então, tornou-se também um número par. Perceba que em que n tem que ser, em que n pertença ao conjunto dos números naturais. N precisa ser um número positivo para que dê certo esta fórmula aqui. Como falei anterior, conjunto dos números naturais ímpares. Temos, por fim, esse outro subconjunto. Podemos fazer vários e vários subconjuntos, mas quis explicitar, quis colocar apenas esses aqui. Temos, por fim, outro subconjunto, que é o conjunto dos números primos. Lembrando que os números primos são todos aqueles números que só possuem dois divisores. No caso, o 1 sempre será um divisor de qualquer número e o outro número ele mesmo. Por exemplo, o número 2, só existe dois divisores para o número 2. Quem são eles? O próprio 2, que se eu dividir 2 por 2 vai dar 1, e o número 1, se eu dividir 2 por 1 vai dar 2. Então, todos esses outros números que estão na sequência, 3, 5, 7, 11, 13, todos eles só têm dois divisores, que é o próprio número em si e o número 1, certo? Vamos seguir. Agora vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado por Z, no caso a letra Z. Reúne todos os elementos dos números naturais e seus opostos. Assim, conclui-se que N é um subconjunto de Z. Podemos ver que no finalzinho aqui tem N está contido em Z. Então, vamos ver aqui a questão do conjunto dos números inteiros. Nós temos o subconjunto dos números inteiros. O que podemos ver? Que os números inteiros, como falo aqui, ele reúne os elementos do conjunto dos números naturais e seus opostos. Ou seja, quais são os elementos do conjunto dos números naturais? Todos os números positivos, incluindo o zero. E quem são os opostos dos números positivos? Toda vez que você pegar qualquer número positivo, o oposto dele é ele mesmo sendo negativo, certo? Para que você entenda isso. O oposto de um número positivo é ele mesmo sendo negativo. E o oposto de um número negativo também é ele mesmo sendo agora positivo. Sempre é o mesmo número com um sinal diferente, tá bom? Vamos ver os subconjuntos dos números inteiros. Nós temos o chamado conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, o conjunto dos números inteiros agora sem o zero. Então, eu vou ter todos os números negativos e todos os números positivos, só que agora eu não tenho o zero, certo? Posso também ler desta forma. Conjunto dos números inteiros não nulos é igual ao conjunto dos números inteiros menos o zero, menos o conjunto tem o zero, menos o zero, é isso? Temos mais um subconjunto aqui. Temos o subconjunto, conjunto no caso dos números inteiros não negativos. Note que Z mais é igual a N. Se você prestar atenção aqui, que o Z mais é o mesmo conjunto dos números naturais. Neste caso aqui, quando você tiver Z mais, o que é que eu estou querendo dizer? São o conjunto dos números inteiros, mas só que onde é que vai estar dentro desse conjunto? Só os números positivos. Até pelo sinal aqui, só os números positivos. Não vai ter número negativo.
Ah, professor, mas por que o zero está aqui se ele não é positivo nem negativo? Desde que não haja nenhum negativo, então o zero vai estar. Não estou dizendo que ele é positivo, mas é o conjunto dos números não negativos. Então não tem números negativos, só números positivos, e incluindo também o zero. É isso? Vamos seguir. Temos aqui também o conjunto dos números inteiros positivos e não nulos, que no caso eu vou ter todos os números positivos e agora, pelo fato desse asterisco que representa aqui no início, eu não vou ter o zero. Então só vai ter todos os números positivos agora sem o zero. Próximo subconjunto é o conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, serão apenas números que não são positivos. Por isso que neste caso o zero está incluído, porque o zero ele não é positivo. Ah, mas ele também não é negativo, sim. Mas a questão em si só me diz que não pode ter número negativo, só isso. Bom, vamos seguir. Temos também o conjunto dos números inteiros negativos e sem o zero. Agora, eu só vou ter números negativos e por causa do asterisco que representa aqui em cima, sem o zero, tá bom? Dá para você entender melhor. Todos os números negativos agora sem o zero. Vamos ver agora o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Vamos ver aqui. O conjunto dos números racionais é representado por Q, pela letra Q. Reúne todos os números que podem ser inscritos na forma P dividido por Q, sendo P e Q números inteiros e Q tem que ser diferente de zero. No caso aqui que eu estou querendo dizer que o conjunto dos números racionais são, por exemplo, frações. Por exemplo, frações. Ah, vai ser sempre frações? Vamos ver aqui, ó. Nem sempre vai ser frações, tá bom? Mas entenda uma coisa, que todo número em si, ele é uma fração. Todo número em si ele é uma fração. Por exemplo, o número 1, que aparece aí entre os primeiros números deste conjunto, ele é uma fração. Ah, mas só o número 1 é uma fração? Se você prestar atenção, se eu pegar 1 dividir por 1, é uma fração. E qual será o resultado dessa divisão? É 1, o próprio 1, não é isso? Então, todo número é uma fração, porque se eu pegar qualquer número e dividir ele por 1, ele se torna uma fração. E qualquer número dividido por 1 sempre vai dar ele mesmo, certo? Então, neste caso aqui, que ele diz que os números racionais eles têm a forma escrita P por Q, onde o Q não pode ser zero, por hipótese alguma. Aí temos aqui a compreensão do conjunto dos números racionais, onde eu tenho o zero, o mais ou menos 1. Por que, gente, que eu fiz aqui mais ou menos 1? É porque o conjunto dos números inteiros ele vai compreender tanto o número negativo, aliás, o conjunto dos números racionais, ele vai compreender tanto números negativos como positivos, tanto os números fracionários negativos como números fracionários positivos, tá bom? Que você entenda aqui, ó. Então eu tenho 0, mais ou menos 1, mais ou menos 1 meio, mais ou menos 1 terço e assim por diante. Lembrando que aqui é uma sequência do 1. Aí depois tem a sequência do 2, mais ou menos 2, mais ou menos 2 terços, mais ou menos 2 quintos e assim por diante, todas as sequências que estou colocando. Se formos representar na reta numérica, logicamente, o 0 ele fica no centro e à direita do 0 temos os números positivos e à esquerda do 0 temos os números negativos. Note que todo número inteiro é também número racional. Assim, Z é subconjunto de Q. Quando eu falo que todo número inteiro também é um racional, o que eu quero dizer? Que números inteiros não são números positivos e negativos, e também o zero. Se você observar, estão todos aqui, ó, positivos e negativos e também o zero. Só que aqui tem uma outra coisa a mais, que é os números fracionários, que não tem nos números inteiros. Mas os números positivos e negativos e também o zero, eu tirei lá do conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é um subconjunto do conjunto dos números racionais. Vamos ver o subconjunto dos números racionais. Nós temos o subconjunto dos números racionais não nulos, formado pelos números racionais sem o zero. Nós temos o subconjunto dos números racionais não negativos,
formado pelos números racionais positivos e o zero. Temos também o conjunto dos números racionais positivos, formado pelos números racionais positivos e sem o zero. No caso aqui, ó, só serão os positivos e no caso sem o zero. Temos também o subconjunto dos números racionais não positivos, porque tem um sinalzinho aqui de menos. Não positivos, então só vou ter números negativos e também o zero. Vamos ver aqui agora o novo subconjunto, que é o conjunto dos números racionais negativos, formado por números racionais apenas negativos. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, o sinalzinho de menos, representando que vai ser só por números negativos, e os asteriscos dizendo que não vai ter o zero, no caso aqui sem o zero. Iremos falar agora dos conjuntos dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais é representado por a letra I. Reúne números decimais não exatos, com uma representação infinita e não periódica. Por exemplo, 3,14, 15, 92, assim por diante. Como disse há pouco, ela é infinita, não tem fim. Quando aparece essa reticência aqui, esses três pontinhos, é infinito. Como, por exemplo, esse outro mesmo aqui também infinito. E quando ela diz que um número irracional ele não é periódico, é dessa forma aqui, ó. Importante ressaltar que as dízimas periódicas são números racionais e não irracionais. Elas são números decimais que se repetem após a vírgula. Por exemplo, 1,333, entenderam? Esse número aqui está se repetindo muitas vezes. Então, quando acontecer isso, ela é uma chamada dízima periódica. E se é uma dízima periódica, então não é um número irracional, sim um número racional. Então, este número, quando aparecer isso, ele não vai fazer parte dos números racionais, tá bom? Aliás, quando aparecer isso, ele não vai fazer parte dos números irracionais. E temos também o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é representado por a letra R. Esse conjunto é formado pelos números racionais Q e os irracionais I. Assim, temos que o conjunto dos números reais é igual ao conjunto dos números racionais união com o conjunto dos números irracionais. Então, é a união dos dois conjuntos que formam o conjunto dos números reais. Além disso, N, Z, que no caso naturais, inteiros, irracionais e irracionais, são subconjuntos de R, no caso são subconjuntos dos números reais. Mas observe que se um número real é racional, ele não pode ser também irracional. Da mesma maneira, se ele é irracional, ele também não pode ser racional, assim vice-versa. Depois vamos mostrar a questão do diagrama, vai explicar melhor essa questãozinha aqui. Vamos ver o subconjunto dos números reais. No subconjunto dos números reais, nós temos o conjunto dos números reais não nulos, ou seja, os conjuntos dos números reais que não tem zero. Então, eu posso dizer aqui que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é diferente de zero. Ou seja, o conjunto dos números reais, nesse caso aqui, que é o não nulo, ele vai ter todos os números, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, só que não vai ter números, só não vai ter o número zero, né? Ele vai conter todos os outros números, menos o número zero, certo? Temos também o subconjunto dos números reais, onde ele não vai ter número positivo. Se ele não vai ter número positivo, ele pode ter o 0, 1. Aliás, ele não vai ter número negativo. Então, ele pode ter o 0, 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Então, vamos ver, ó. X pertencente ao conjunto dos números reais. X pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 0. Então, ele pode ser desde o número 0 até um número maior que 0, que é 1, ou 2, 3, ou seguindo para a direita, para cima, né? Temos também o conjunto dos números reais não nulos e não negativos. No caso, só os números positivos. Se a gente for ler aqui, a gente pode ver, ó. X é pertencente ao conjunto dos números reais,
tal que x ele é maior que zero. Então, todos os números que forem maior que zero, no caso todos os números positivos, vão fazer parte desse conjunto. Temos também o conjunto dos números reais não positivos, que ele não vai conter números positivos. Então, eu posso dizer que ele é um conjunto dos números reais que não vai conter números positivos. Então, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x ele é menor ou igual a zero. Então, só vai ser número negativo ou então o zero também. E neste caso, nesse conjunto aqui, ele não vai ter nem o número zero e nem um número positivo. Então, ele é x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é menor do que zero. Então, só número negativo, certo? Vamos ver as relações aplicadas aos conjuntos numéricos. Temos a relação de pertinência, é quando tratamos de elemento e conjunto. É quando estivermos falando só elemento em relação ao conjunto. Como, por exemplo, o número 1 pertence ao conjunto dos números reais? Aí a gente vai entender que sim ou que não, se ele pertence ou não pertence. Neste caso, eu estou tratando um número, que é um elemento, ao conjunto, que no caso que eu usei o conjunto dos números reais. Então, estou tratando conjunto e elemento. Quando eu estiver tratando assim, eu vou chamar de pertence, usar o símbolo pertence, e o símbolo não pertence. E quando eu estiver falando em relação a conjunto com conjunto, eu vou chamar de relação inconclusiva, que é quando eu vou usar o que está contido e o não está contido. Nesse caso, é quando eu estiver perguntando, por exemplo, assim, o conjunto dos números naturais, o conjunto de n, está contido no conjunto de z? Aí nesse caso é que eu vou poder dizer se está ou não está contido, certo? E temos também falando sobre a questão dos intervalos. Esses intervalos também faz parte do conjunto dos números reais, ele está associado. Há ainda o subconjunto relacionado com os números reais, que são chamados de intervalos. Sejam A e B números reais e A menor que B. Temos os seguintes intervalos reais. Nós podemos trabalhar com o intervalo aberto, extremo, no caso, são os dois intervalos abertos. Quando é que vai ser aberto? Quando esses colchetezinhos aqui estiver direcionado para o lado de fora. Eles estiverem virados para o lado de fora. Então, eu vou chamar eles de intervalo aberto. E o que é que vai representar se está aberto ou fechado o intervalo? Quando tiver a bolinha branca, é porque o intervalo está aberto. A bolinha vazia é porque o intervalo está aberto. Certo? Isso que vai representar o intervalo aberto, bolinha vazia. Então, nesse caso, aberto em A e aberto em B. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o x, o número que eu estou dizendo, ele pertence ao conjunto dos números reais, tal que o A ele é menor do que o x, ou seja, o número que vai estar bem aqui, por exemplo, vamos supor que o x esteja bem aqui no meio. O A ele é menor que ele, até porque o x está no meio. Se o x for 5, se o x for 10 e o A for 5, então no caso aqui o 5 é menor do que o x, né? Então o x, eu estou querendo dizer que o A é menor do que o x. E nesse caso, se o x for 10 e o B for 15, então o x chega a ser menor do que o B. É o que está acontecendo aqui, A menor que x e x menor que B. Ou seja, quando for dessa forma é porque o número se compreende entre esses dois aqui, Se compreende entre os dois, certo? Vamos para outro intervalo. Intervalo fechado aos extremos é quando os dois intervalos estiverem virados para dentro. Então, eu vou chamar ele de intervalos fechados. Observe como é que funciona o intervalo fechado. Uma bolinha pintada, toda pretinha, certo? Então, eu vou dizer que x ele pertence aos reais. O número que vai aparecer aqui entre esses, ele é um número real. E tal que o A, ele é maior ou igual, ou seja, ele vai pertencer a esses números que estão falando. Depois a gente vai aprender melhor sobre essa questão de intervalo. Por enquanto, só explicando em relação a isso. Então, A ele é menor ou igual a x e x ele é menor ou igual a b. Certo? Então, o valor que eu estou procurando, ele está em A até B. Ele começa em A e termina em B. Certo? Ele começa em um e termina em outro, porque o intervalo é fechado. O que é que vai definir aqui nesta questão de maior ou menor se o intervalo é fechado ou aberto? Toda vez que eu tiver
um tracinho aqui embaixo desse símbolo, ele pode estar virado para um lado ou para outro, mas se ele tiver um tracinho aqui embaixo, vai representar que essa bolinha ela é pintada. Quando ele não tiver o tracinho embaixo, vai representar que a bolinha é aberta, certo? Para vocês entenderem bem direitinho. E eu vou chamar ele de maior ou menor. Depois também iremos interpretar como é que faz para saber se é o maior ou se é o menor. Também depois vou explicar a vocês como é que funciona. Temos também o intervalo aberto à direita. No caso aqui, ó, aqui ele está fechado porque ele está virado para dentro, e aqui ele está aberto porque ele está virado para fora. Olha só, fechado e aberto. E aqui do mesmo jeito, ó, tracinho embaixo fechado, sem o tracinho embaixo aberto. Da mesma forma esse outro, ele está aberto para cá e fechado para cá, ó, aberto e fechado, do mesmo jeito, ó, sem o tracinho aberto com o tracinho fechado. Bom, a propriedade dos conjuntos numéricos. Vamos ver aqui como é que funciona. Temos o diagrama dos conjuntos numéricos. Como eu expliquei agora há pouco, como é que a gente sabe se está contido ou se não está contido? Por exemplo, temos aqui a bolinha que tem o n dentro. No caso, essa bolinha aqui é o conjunto dos números naturais. Se essa bolinha está dentro desta outra bola, eu vou dizer que esta está contida nesta. Então, estou tratando, ó, conjunto com conjunto. Conjunto com conjunto. Então, ela está contida na outra. Então, o conjunto dos números naturais está contido em Z. Assim como o conjunto dos números inteiros está contido em Q, que é o conjunto dos números racionais, perdão. Então, eu posso dizer também que o conjunto dos números racionais está contido em R, que é o conjunto dos números reais. Observe que sempre o menor vai estar contido no maior. O menor contido no maior e assim por diante. E como eu falei, que o conjunto dos números inteiros ele é separado. Aliás, o conjunto dos números irracionais ele é separado dos demais. Então, ó, o conjunto dos números irracionais, como eu também falei, e o conjunto dos números racionais, eles compreendem todos os números reais. Se eu pegar esse e juntar com esse, é como se eu estivesse contando todos eles, certo? Então, aqui a compreensão como um usa-se ao outro, né? Para facilitar o estudo sobre o conjunto numérico, segue abaixo algumas de suas propriedades. O conjunto dos números naturais, que é N, ele é subconjunto dos números inteiros. Ou seja, subconjunto por quê? Porque o conjunto N está dentro do conjunto Z. O conjunto N eu tirei daqui de Z. Ó. Como eu falei, o subconjunto é quando eu tiro um conjunto de dentro do outro. E assim ele diz que N está contido em Z. Da mesma forma são os outros. Ó. Z está contido em Q. Q é um subconjunto de R. No caso, Q está contido em R. E o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais são todos subconjuntos de R. Observe. Racionais, inteiros, naturais são todos subconjuntos, estão todos dentro do mesmo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Então, gente, esse é o final da nossa aula e logo mais estarei postando um exercício para vocês, que vocês respondam esse exercício de acordo com esse vídeo e agradeço e até a próxima aula.